Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de defesa, introdução à imunologia. Essa é a parte 2 da nossa aula. Nesta aula, nós vamos ver órgãos e tecidos do sistema imune. Basicamente, nós vimos que o sistema imunológico é formado por órgãos, tecidos, células. Essas células podem produzir citocinas e anticorpos. Os órgãos linfóides, os tecidos do sistema imunológico, eles consistem nos órgãos linfóides primários, nos quais os linfócitos T e B amadurecem e se tornam componentes para responder aos antígenos, e nos órgãos linfóides secundários, em que são iniciadas as respostas imunes adaptativas aos micro-organismos. Os órgãos linfóides primários também são conhecidos como geradores. É onde então ocorre a maturação dos linfócitos T e B. São eles a medula óssea e o timo. Lembra que na aula passada nós vimos a hematopoiese na medula, que é a produção de células sanguíneas, na medula. Então, os leucócitos são produzidos na medula, mas o linfócito T e B, eles têm uma maneira diferente de amadurecer. Eles também são produzidos na medula, mas o linfócito B, ele é amadurecido na medula, enquanto que o linfócito T é amadurecido no timo. Lembra? T de timo. Então, nós temos a medula e o timo como órgãos linfóides primários. Os órgãos linfóides secundários são conhecidos como periféricos. Entre os principais componentes dos órgãos linfóides secundários estão os nódulos linfáticos, o baço, o sistema imune da mucosa e cutâneo, que são organizados de forma que promovam o desenvolvimento de respostas imunes adaptativas, tá? Então, esses são os principais órgãos linfóides secundários. E aqui a gente tem um diagrama mostrando exatamente a localização desses órgãos. Então, nós temos a rede linfática, os gânglios linfáticos ou linfonodos, a gente tem o timo. Uma curiosidade sobre o timo é que ele é maior quando somos jovens e que com o passar dos anos ele vai atrofiando e vai quase que sumindo. Então, em adultos, a gente praticamente não observa a presença do timo. Como os linfócitos T amadurecem no timo, quando adulto, essa maturação ela passa a ser nos linfonodos, tá? Mas, mesmo assim, o timo é um órgão linfóide primário, assim como a medula óssea. A medula óssea, então, ela é onde são produzidas as células, a hematopoiese, que nós vimos na aula passada, a parte dos leucócitos. Também é onde amadurecem os linfócitos B. O que é amadurecer um linfócito B? É deixar com que esse linfócito esteja pronto para reconhecer um antígeno, tá? Lembra que quando ele reconhece antígeno, ele vira uma célula efetora. Então, quando eu amadureço um linfócito B, eu deixo ele pronto para receber e reconhecer esse antígeno, para ser ativado. O timo é onde amadurecem as células T, também conhecidas como timócitos, tá? Porque fica no timo. Ele é um órgão bilobulado, localizado na parte superior e posterior ao externo. Então, todos os linfócitos são originados de células-tronco da medula óssea. Os linfócitos B amadurecem na medula óssea e os linfócitos T amadurecem em um órgão chamado timo. Estes locais dos quais os linfócitos maduros são produzidos, geradores, são chamados de órgãos linfóides primários. Os linfócitos maduros deixam esses órgãos linfóides primários e entram na circulação. E nos órgãos linfóides secundários, nos órgãos linfóides secundários onde podem encontrar o antígeno para qual eles expressam receptores específicos. Os gânglios linfáticos são agregados nodulares encapsulados de tecido linfóide, localizados ao longo de canais linfáticos em todo o corpo. O fluido constantemente vaza para fora dos vasos sanguíneos em todos os tecidos epiteliais, em conjuntivos e na maioria dos órgãos parenquimatosos. Esse fluido se chama linfa.
É drenado pelos vasos linfáticos a partir dos tecidos para os nódulos linfáticos e, eventualmente, de volta para a circulação sanguínea. Portanto, a linfa contém uma mistura de substâncias absorvidas a partir de epitélios e tecidos. Esta imagem representa bem um linfonodo, onde nós podemos observar o folículo linfóide primário, que é rico em linfócitos B, que saíram lá da medula maduro e foram para o linfonodo. Tem os cordões medulares, que são ricos em macrófagos e células plasmáticas, células apresentadoras de antígeno. Então, é por onde elas chegam, né? Eles migram através dos vasos linfáticos aferentes. Eles chegam nesse linfonodo, fazem a apresentação de antígeno e depois retornam para a circulação através dos vasos linfáticos eferentes. Além disso, nós também temos a área paracortical, que é uma região rica em células T. Então, essa é a estrutura de um linfonodo, onde nós podemos observar uma região rica em células B, uma região rica em células T e uma região rica em macrófagos e células apresentadoras de antígeno. Aqui, novamente, nós podemos observar melhor essa segregação de células B e T dos gânglios linfáticos. Então, nós podemos observar o caminho pelo qual os linfócitos T e B imaturos migram para diferentes áreas de um linfonodo. Os linfócitos T e B imaturos entram através de uma alta vênula endotelial, mostrada em secção transversal, e são drenados para as diferentes áreas do linfonodos por quimiocinas que são produzidas, tá? Então, por quimiocinas que são produzidas nessas áreas e se ligam seletivamente a qualquer tipo celular. Também é mostrada a migração de células dendríticas, tá? Aqui no exemplo, que captam os antígenos dos epitélios, penetram através dos vasos linfáticos aferentes e migram para as áreas ricas em células T dos linfonodos. Então, o que a gente tem aqui, ó, é uma célula dendrítica migrando pelo vaso linfático aferente e levando o antígeno até aquela região que a gente viu, que é rica em linfócito T. Esse linfócito T, ele saiu do timo maduro, mas o maduro não quer dizer que ele está ativo, ele ainda é uma célula virgem, uma célula que não foi exposta a um antígeno. Então, quando a célula dendrítica traz esse antígeno para esse linfócito T, ele reconhece esse antígeno através dos seus receptores e aí sim ele se torna ativo, ele faz uma diferenciação celular e se torna um linfócito T efetivo. Essas células geralmente são atraídas por quimiocinas, tá? Que podem ser liberadas. Então, essas moléculazinhas são as quimiocinas. Aqui a gente pode ver nessa imagem, nesse corte histológico de um gânglio linfático, que foi feita aí uma técnica de imunofluorescência, a região verde, em que a gente observa que há uma zona de células B, e a região vermelha, em que a gente observa uma zona de células T. O transporte de antígenos pelos gânglios linfáticos geralmente é feito da seguinte forma. Ao entrar no seio subcapsular do gânglio linfático pela via aferente, os antígenos são separados por tamanho molecular. Então, macrófagos e células B reconhecem antígenos de alto peso molecular ou vírus, e células dendríticas reconhecem antígenos de baixo peso molecular. Isso é só para diferenciar mesmo na hora da apresentação de antígeno. Outro órgão importante do sistema imunológico é o baço. Ele é o maior órgão do sistema linfático, localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, altamente vascularizado. Tem função hemocaterética, eliminar hemácias velhas, funções linfóides, né? Que entra eliminar células lesionadas, senescentes, partículas, imunocomplexos, né? Que são anticorpos ligados a proteínas ou a determinados antígenos, formando agregados grandes. Iniciam também respostas imunes adaptativas na parte da polpa branca aqui do baço. Nessa estrutura aqui a gente pode ver a polpa branca, a polpa vermelha
a cápsula. Então, geralmente nessa região branca, a gente pode observar esse tipo de situação. O baço, então, ele tem o mesmo papel das respostas imunes a antígenos transmitidas pelo sangue, como a de linfonodos nas respostas aos antígenos de origem linfática. O sangue que entra no baço flui de uma rede de canais sinusoides. Os antígenos transmitidos pelo sangue são capturados e concentrados por células dendríticas e macrófagos no baço. O baço contém fagócitos em abundância, que ingerem e destroem os micro-organismos no sangue. E, por fim, a gente tem os sistemas imunológicos regionais, que são tecidos linfóides associados a mucosas, também conhecidos como MALT. São coleções especializadas de tecidos linfóides e células apresentadoras de antígeno, localizadas ao redor do epitélio da pele e dos sistemas gastrointestinal e respiratório, respectivamente. Embora a maior parte das células imunes nesses tecidos sejam difusamente dispersas sob as barreiras epiteliais, existem discretas coleções de linfócitos e células apresentadoras de antígeno organizadas de modo semelhante como nos gânglios linfáticos. Além disso, a gente tem também um outro componente do sistema imune, são as citocinas. Citocinas são substâncias produzidas e secretadas pelas células imunes. Eu gosto sempre de usar o exemplo de que a maneira como as nossas células se comunicam do sistema imunológico. Elas não conseguem conversar entre si, então a maneira que elas têm de falar uma com a outra, sinalizar, ativar, avisar, qualquer coisa, elas usam essas citocinas. Então, a maneira como as nossas células se comunicam e respondem a sinais é através dessas citocinas. Então, elas são um grupo muito grande de proteínas solúveis produzidas por diferentes tipos de células. E a função é mediar e regular todos os aspectos da imunidade natural e adaptativa. Porque, como eu falei, é a maneira como as nossas células se comunicam. Elas são sintetizadas a partir da ativação celular. Então, geralmente, uma célula libera uma citocina que ativa outra célula, ela pode responder novamente a essa célula. E tem uma situação chamada pleiotropismo, que é quando uma citocina pode atuar em diversos tipos de células e exercer múltiplos efeitos biológicos. Então, tem citocinas que elas não participam apenas com uma célula, mas elas estão envolvidas em várias atividades celulares de várias outras células e têm diferentes funções, tá? Um exemplo das citocinas em atividade é como nessa figura. Nessa figura, a gente tem uma célula fagocítica fagocitando um micro-organismo, liberando uma citocina, que dentro dessa família de citocinas a gente tem as quimiocinas. Quimiocina é um tipo de citocina, só que ela faz ativação por sinais químicos, tá? Então, é como se ela avisasse as outras células imunes, atraísse, né, outras células imunes para o local de infecção, o local que está sofrendo dano. Ela avisa, né, as outras células. Então, essa célula fagocítica está fagocitando o micro-organismo e liberando, né, uma citocina, no caso a quimiocina aqui, que vai atrair outras células imunes que estão passando pelo vaso. Então, geralmente, essas citocinas, além de fazer atração, elas podem ainda contribuir com a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, o que causa vermelhidão, calor e edema. Então, após esse macrófago aqui ter liberado essas citocinas e quimiocinas, houve vasodilatação, começou a sair fluidos e proteínas e começou a acontecer o processo de migração leucocitária, que é quando a célula do sistema imune ela sai do vaso para o tecido. E aqui a gente já vê várias células do sistema imunológico no tecido. Isso aconteceu por causa dessa comunicação celular através de citocina. Aqui a gente tem uma atividadezinha que serve só como roteirinho de estudo mesmo. Vocês podem fazer no caderno, vocês podem tentar fazer sozinhos, é mesmo só para dirigir o estudo de vocês. E aqui a gente tem, então, as nossas referências. Então, nessa aula, que foi dividida em duas partes, nós conceituamos, né, desde a parte 1, nós conceituamos os termos importantes da imunologia, identificamos os tipos de resposta imune e descrevemos os principais células e órgãos do sistema imune. Então,
é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula e bons estudos!